Você já parou para pensar no que realmente significa ser livre? Não estou falando apenas de pagar contas sem preocupação ou de acumular bens para impressionar os outros. Estou falando de uma liberdade tão profunda que ultrapassa o simples conceito de dinheiro. Uma liberdade que você sente quando percebe que o dinheiro deixou de ser um peso, um fantasma ou uma obsessão. Essa é a verdadeira liberdade financeira. O despertar de uma vida em que o dinheiro é apenas um meio e não o fim. É o momento em que você finalmente entende que riqueza não é a soma de cifras no banco, mas a soma de experiências, escolhas e paz de espírito. Mas por que tão poucas pessoas conseguem alcançar esse nível? Porque a maioria ainda está presa a um jogo que nunca acaba, correndo atrás de números sem entender que, no fundo, o que todos procuram não são números, e sim aquilo que os números podem proporcionar: tempo, saúde, tranquilidade, impacto, legado. Imagine acordar um dia e perceber que não precisa mais aceitar qualquer trabalho apenas para sobreviver. Que você não precisa se submeter a um chefe ou a um ambiente que drena sua energia só porque há boletos esperando. Imagine perceber que cada decisão que você toma não é guiada pelo medo da escassez, mas pelo desejo autêntico de viver de acordo com seus valores. Isso é o despertar. Esse é o momento em que você deixa de ser escravo do dinheiro e se torna o mestre dele. A ironia é que muitas pessoas acreditam que esse dia nunca vai chegar, mas ele não depende apenas do tamanho da sua conta bancária. Depende de como você redefine a relação que tem com o dinheiro. A verdadeira liberdade financeira não acontece quando você tem milhões guardados. Ela acontece quando você entende que o dinheiro é um aliado, não um inimigo. Quando você percebe que ele serve para comprar tempo, escolhas e tranquilidade, não para comprar aprovação ou status. O que adianta dirigir o carro mais caro, morar na casa mais luxuosa, se por dentro você ainda se sente preso, ansioso e com medo de perder tudo? A liberdade começa quando o dinheiro deixa de ser um fardo e passa a ser uma ponte para algo maior. Esse despertar exige uma mudança profunda de mentalidade. E aqui está o detalhe: não se trata de abrir mão de conquistar mais, mas de aprender a conquistar com consciência. Quando você entende isso, percebe que as metas financeiras deixam de ser apenas sobre acúmulo e passam a ser sobre expansão da vida. Mais tempo com quem você ama, mais energia para cuidar de si mesmo, mais recursos para ajudar outras pessoas, mais liberdade para dizer não ao que não faz sentido e sim ao que realmente importa. Essa é a riqueza que não pode ser medida em extratos bancários. Talvez você já tenha sentido um pouco disso. Aquele momento em que, mesmo com pouco, você se sentiu verdadeiramente rico, porque tinha paz de espírito. Talvez tenha sido numa viagem simples, num jantar com pessoas queridas, ou até num instante de silêncio consigo mesmo. Essa sensação é um vislumbre do que significa o despertar da verdadeira liberdade financeira. Não é sobre ter tudo, é sobre perceber que você já tem o suficiente para ser livre agora, enquanto constrói ainda mais. E se eu te dissesse que a liberdade começa antes do dinheiro ser abundante? Isso pode parecer contraditório, mas é real. Quando você muda a sua mentalidade, quando entende que riqueza está no controle das escolhas, você já começa a experimentar essa liberdade. Ter clareza sobre o que é essencial, eliminar o que é apenas peso, usar o dinheiro como ferramenta e não como algema. Esse é o verdadeiro segredo. Não se trata de esperar até acumular fortunas, mas de decidir hoje que você não será controlado pelo medo. Pense em quantas pessoas você conhece que já têm muito dinheiro, mas vivem presas. Elas acumulam, mas não descansam. Crescem financeiramente, mas encolhem emocionalmente. Têm tudo, mas continuam vazias. Isso acontece porque nunca despertaram para a verdadeira liberdade financeira. Elas trocaram uma prisão por outra,
a prisão da vaidade, da comparação, do medo constante de perder. Esse ciclo só quebra quando você entende que dinheiro é apenas um capítulo, não o livro inteiro. A liberdade financeira verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença de escolhas. É saber que você pode decidir onde quer estar, com quem quer estar e como quer viver. É olhar para cada centavo que entra não como um fim em si mesmo, mas como energia que pode ser direcionada para aquilo que realmente importa. Quando você entende isso, começa a jogar um jogo diferente. O jogo da consciência. Um jogo em que o placar não está na conta bancária, mas no nível de tranquilidade, significado e impacto que você cria. Agora, me diga, o que significa liberdade para você? Seria não ter dívidas? Trabalhar de qualquer lugar do mundo? Passar mais tempo com sua família? Ou simplesmente acordar sem a sensação de que precisa correr para não ficar para trás? Esse é o momento em que você pode começar a se questionar. Estou perseguindo dinheiro ou estou perseguindo liberdade? Talvez essa seja a maior revolução silenciosa que alguém pode viver. Perceber que a busca não é pelo dinheiro em si, mas pela vida que ele pode viabilizar. E isso, meu amigo, minha amiga, é um despertar que transforma tudo. Porque quando o dinheiro deixa de ser o objetivo e passa a ser apenas a ferramenta, é aí que você realmente entende o que é ser rico. E eu quero te convidar a refletir sobre isso agora. Se o que você ouviu até aqui fez sentido, se em algum momento você sentiu um clique, uma chama acender dentro de você, então escreva aqui nos comentários a frase: eu escolho a liberdade. Quero ver quem está pronto para esse despertar. Esse simples gesto pode ser o início da sua transformação. E se você chegou até aqui, é porque esse tema ressoou profundamente com você. Então, não deixe essa energia parar. Inscreva-se agora no canal, porque essa jornada está só começando e eu vou continuar trazendo conteúdos que vão expandir sua mentalidade, abrir seus olhos e acelerar o seu caminho rumo à verdadeira liberdade financeira. Não é só sobre dinheiro, é sobre a vida que você sempre sonhou viver.